E aí, pessoal, beleza? Hoje é sexta-feira, eu vou estar resolvendo as questões do capítulo 11, que é questões bestinhas, só o negócio de fazer conta, é um saco fazer aquelas continhas bestas. Mas se você aprendeu a regra da mão direita, que foi dado no vídeo, tá de boa, não tem nenhum problema. Mas, de qualquer forma, eu vou comentar as questões, tá? Como o vídeo vai ficar muito longo, eu vou fazer de 6 em 6 questões, alguma coisa assim, tá certo? E mas eu espero que você assista a aula hoje para você tirar dúvidas sobre as outras questões do capítulo 11, tá? Porque eu vou colocar no meio da semana, posso até não colocar e você deve entregar. Então o ideal é que eu faça, né? Aqui tem as questões resolvidas, então aqui logo no início, né? Nas situações a seguir são representadas condutores muito longos percorridos por uma corrente elétrica. Determine a direção e sentido do vetor indução magnética B nos pontos P e Q situados a certa distância do condutor. Aqui nós temos um condutor para cima, pela regra da mão direita, você vai ter, aqui você vai ter, pela regra da mão direita, você vai entrar no ponto Q e sair no ponto P de pato, tá? Na letra B, você vai ter a corrente assim, então pela regra da mão direita, você tem um campo de indução magnética, o vetor campo de indução magnética saindo em P e entrando em Q. Aqui você tem uma corrente saindo aqui. Então, você bota seu polegar, pela regra da mão direita, você vai ver que vai ter um vetor campo, indução campo magnético para baixo aqui, em P, e para cima em Q. Aqui se tivesse seria para cá, aqui se tivesse seria para cá. E deixa eu pausar aqui só um minutinho. Bem, e aqui você tem o dedão entrando, né? Então entrando, né? Então você vai ter o campo vetor indução magnética para cá, isso para cá pela regra mão direita. Se tivesse aqui seria um negócio assim, né? Para cá. E aqui seria um negócio assim, né? Sempre obedecendo a regra da mão direita, tá? Você está entrando no papel, beleza? Então vamos à segunda questão. Um fio muito longo no vácuo, percorrido por uma corrente de 3 amperes no sentido da figura, determine as características do vetor B no ponto P a 40 centímetros do fio. Então, pela regra da mão direita, ele vai estar entrando aqui no ponto P, né? E ele não pergunta intensidade ou pergunta intensidade? Pergunta. Então é só você usar a lei de Ampère, né? Que é μ0 vezes I sobre 2πr, ou 2πd, né? Tá. Então ele botou 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3 amperes sobre 2π vezes 40 centímetros, que é 0,4 metros, que é 4 vezes 10 a menos 1. Então essa conta vai dar 1,5 vezes 10 a menos 6. Eu não vou perder tempo fazendo essa conta de matemática não, tá? Então veja só, aqui no 3 nós temos dois fios, na figura são percorridos pela corrente I1 e I2 de 10 amperes, I1 é 10 amperes e I2 é 22,5 amperes. Determine a intensidade e a direção, a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P. Vai ser uma soma vetorial, tá? Porque, vê, pela regra da mão direita, I em 1, devido à corrente I1, que é de 10 amperes, o B1 vai entrar, né? Vai entrar. Aqui é B1, vai entrar. Pela regra da mão direita, I2, aqui no ponto P, vai ter um B2 que vai sair. Lembre-se que esses são vetores de indução magnética. E estão exatamente na mesma
um saindo do plano, do ponto, e outro entrando, desculpa, um entrando e outro saindo. Vai ser o quê? A subtração algébrica, tá? Dois vetores na mesma direção em sentidos opostos, tá certo? Então é só você calcular o valor de cada um e depois você vai subtrair um do outro. Você vai ver qual é o maior aqui. I2 tem 22,5 amperes, mas está a 15 centímetros, está uma distância maior. I1 tem 10 amperes, mas está numa distância menor. Então você calcula, né? Aqui ele deve ter calculado. Então, B1 é 2 vezes 10 a menos 5 e B2 é 3 vezes 10 a menos 5. Então quem ganhou foi B2. Então o vetor resultante vai estar saindo. E a subtração dos dois vai dar 1 vezes 10 a menos 5. Tá? Saindo. Então o vetor resultante é saindo. Se eles fossem iguais, o campo magnético nesse ponto aqui seria nulo. O vetor campo indução magnética aqui seria nulo, tá? Porque um estaria entrando, o outro estaria saindo de mesma intensidade. Só que B2 é maior do que B1. Então, se B2 é maior do que B1, B2 é maior do que B1, quando você subtrair, e lembrando que essas continhas aqui como é um fio, você vai usar um fio muito longo, tá? Isso só serve, essa lei de Ampere só serve para fio muito longo, tá legal? Se o livro não aborda fios de comprimentos menores, um determinado comprimento, não aborda, né? E eu também não vou abordar. Tem gente que acha que esse livro é muita coisa e tal. E na realidade o livro não aborda muita coisa, tá? Então quem se basear, quem for fazer vestibulares para vestibulares assim bem concorridos, não pode se basear só nesse livro não. Você pode achar até que o livro é muita coisa, mas não é não. Esse livro falta muita coisa, falta muita coisa. Aí você vai ter que estudar por outros livros. Agora você pode tirar dúvida comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estou à sua disposição. Então, vamos lá. A questão proposta 1. Na experiência de Oersted, o fio de um circuito passa sobre uma agulha de uma bússola. Com a chave aberta, a agulha se alinha conforme a figura 1. Então está se alinhando de acordo com o campo magnético terrestre, né? Fechando a chave, a agulha assume a posição 2. Aí assume a posição 2. Aqui o desenho está mal feito. Que conclusões Oersted chegou? Bem, primeiro que a corrente elétrica induz um campo magnético. Segundo, se o fio estiver muito grande, muito próximo e a corrente for muito intensa, o campo magnético gerado é muito intenso, então a gente vai desprezar o campo magnético terrestre da Terra. Então você vai ficar com a bússola perpendicular, porque o campo, como a gente viu pela regra da mão direita, o campo gerado aqui em torno do fio é sempre perpendicular, por isso que é uma circunferência. É sempre perpendicular. Você tem o fio aqui, tá? Deixa eu botar outra cor. Você tem um fio aqui, tá? E eu vou desenhar através de uma elipse, né? Apenas para tentar, mas isso aqui é uma circunferência, tá? Então, o tempo todo ela é perpendicular ao fio. Então, se o fio está correndo aqui, pela regra da mão direita, ela está entrando aqui e ela está saindo aqui. Tá? Então, vamos botar um fio que esteja saindo a corrente, então aqui é a corrente saindo, a corrente elétrica. Lembre-se que a corrente elétrica não é um vetor, tá? A gente está representando isso aqui, mas a corrente elétrica não é um vetor, tá certo? Bem, desse jeito, pela regra da mão direita, o que acontece? Você vai ter um círculo aqui, não sei como é que desenho, vou desenhar um círculo aqui, que é o vetor campo elétrico. A orientação vai ser, deixa eu botar outra cor, a orientação vai ser sempre assim, perpendicular. Como o fio está saindo pela regra da mão direita, ele vai estar aqui, ó, vai estar aqui para cima, sempre
perpendicular ao fio muito longo, né? Lembrando que a intensidade da corrente elétrica não é um vetor, mas o vetor indução magnética que arrodeia o fio é um vetor, tá? Então vai ser sempre assim, tá? Então sempre vai ser assim, perpendicular ao fio. Então você tem um fio aqui, tá? Muito longo, e vai obedecer a lei de Ampère, que é μ0 vezes I sobre 2π vezes R, onde R é essa distância daqui para cá, tá? Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Então, nesse caso aqui, como a corrente é muito grande, aí, ó, você tem um fio aqui, ai, que saco. Você tem um fio aqui, aí você vai ter um vetor de indução magnética orientado perpendicularmente ao fio. E, obviamente, se você tiver uma bússola aqui, a bússola vai estar orientada aqui, norte-sul. Tá legal? Espero que tenha entendido essa questão número 1. Vamos para a questão 2. Um aluno, após ler um texto de um capítulo, conclui que todos os ímãs podem ser considerados eletroímãs. E analisa a proposição do aluno, veja se você concorda com ele. Ora, um eletroímã, tá? Um eletroímã, na realidade, é um negócio constituído assim, ou por um aro, né? Na realidade é feito por uma bobina, né? Onde você tem uma corrente elétrica que entra de um lado e sai do outro. Tá? Ora, os ímãs são constituídos por movimentação de cargas elétricas. Tá? Toda vez que você tem uma carga elétrica se movimentando, você cria um campo magnético. Ora, dentro de um ímã, se você olhar microscopicamente, todos os dipolos magnéticos, ou seja, os spins dos elétrons, tá, vão estar girando de certa forma que vão estar todos orientados para produzir um campo magnético numa determinada direção e sentido. Então, está correta a afirmação do aluno, ou seja, todos os ímãs podem ser considerados como se fossem pequenos eletroímãs, porque aqui você vai ter todos os dipolos magnéticos orientados no mesmo sentido, tá? Em direção. E com isso você está criando um ímã que aqui é o polo norte, aqui é o polo sul. Dentro do ímã é orientado do sul para o norte, fora do ímã é orientado do norte para o sul, e essa linha é contínua e nunca acaba, tá? Então, ele está dizendo aí, de uma maneira grosseira, que todo ímã são pequenos eletroímãs, são dipolos magnéticos. Então, de certa forma, está correta a afirmação dele, tá? Não vou desafiá-lo. Terceira questão. Terceira questão, você tem os vetores de indução magnética B1 e B2 em um ponto P, quando as correntes I1 e I2 percorrem os condutores I1 e I2. I2 está saindo, aqui na letra A. O I2 está saindo. Então, pela regra da mão direita, esse cara está apontando para baixo. O vetor de indução magnética está apontando para baixo. O I1 está entrando, vai estar do lado daqui, né? Então, você bota o dedão entrando, você vai ver que pela regra da mão direita também vai estar orientado para baixo. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Todos os dois estão saindo, a corrente está saindo, mas o ponto P está do lado direito. Então, por I1 vai estar para cima. E por I2 também vai estar para cima. Ele não falou sobre a intensidade da corrente, então não sei qual é o vetor de indução magnética que é maior aqui. Se é B1, se é B2. Aqui também não sei, tá? Aqui você tem um fio para baixo e outro
uma corrente para baixo e outra corrente para cima. Só que essa corrente para baixo faz o campo entrar aqui no P, né? Pela regra da mão direita. E esse vetor para cima, essa corrente para cima também faz, né? Pela regra da mão direita. Então, tá todos os dois entrando, tá? No ponto P. Então é a soma vetorial para dentro do papel aqui, ou dentro da tua tela. Aqui todas as correntes estão para cima, mas o ponto P está à direita. Então, pela regra da mão direita, você vai aqui, você vai entrar, né? E pela regra da mão direita você vai entrar também, tá certo? Como você não sabe a intensidade, você sabe que 2 está mais próximo, né? Então, teoricamente, teria um campo maior. A intensidade do campo seria maior, vetor campo indução magnética. Mas você não sabe a intensidade da corrente elétrica. Então, pela lei de Ampère não dá para a gente calcular, porque a gente não sabe a intensidade, então não sabe qual é o maior, beleza? Então vamos para o 4. O 4 diz, na figura você tem dois condutores, A e B, colocados nos vértices dos triângulos do triângulo equilátero. Então você tem aqui A e B, tá? Então você tem A e B colocado no vértice do triângulo equilátero. Então veja, essa corrente está saindo. Então pela regra da mão direita você vai ter um vetor perpendicular, aqui você vai ter um vetor perpendicular para cá, né? Que vai depender da intensidade da corrente, já que essa distância é a mesma dessa, uma vez que o triângulo é equilátero, né? Aqui está entrando, mas pela regra da mão direita você vai ter o vetor para o lado oposto, perpendicular. Então aqui é o ângulo perpendicular, aqui é o ângulo perpendicular. Tá? Quando você somar vetorialmente, se essas correntes forem iguais, não sei se as correntes forem iguais, ambos os condutores são percorridos por correntes de mesma intensidade. Então, se as correntes são de mesma intensidade, você vai ter uma soma vetorial. Ora, pela simetria aqui, você vai ter um vetor resultante aqui, exatamente aqui no meio. Tá? Então, se você botar uma bússola aqui, essa bússola vai estar orientada para cima. Assim, norte-sul. Tá? Bem, então agora vamos ver a quinta questão. Dois fios condutores retos, paralelos e extensos conduzem uma corrente de sentidos opostos, intensidade de 100 amperes. Determine a intensidade do vetor de indução magnética no ponto P. Um está a 10 metros e 2, e outro está a 11 metros e 1. Como a intensidade é a mesma, mas só que com sentidos opostos, o B2 vai ser maior do que o B1. A intensidade do B2, todos os dois vão estar... O B2 vai estar, pela regra da mão direita, o B2 vai estar saindo, né? O B2 vai estar saindo, aqui é o B2. E pela regra da mão direita, o B1 vai estar entrando, né? O B1 vai estar entrando no plano. Como o B1 está mais afastado, e a corrente é a mesma, como o B1 está mais afastado, ele vai ser uma intensidade menor. Então B2 vai ganhar. Então, o vetor resultante, vamos botar só o módulo do resultante, vai ser B2 menos B1. Tá? Então, no caso, é só calcular B2, tá? B2, que vai ser μ0 e 2 sobre 2π e R2, que é 10 metros. Calcular isso aqui. Calcular B1, que vai ser μ0 e 1 sobre 2π R1. E fazer a subtração, né? E fazer a subtração. Então, eu vou fazer essa subtração porque eu não gosto de perder tempo com matemática não, mas vamos lá, vamos calcular. B1 tá 11, B2 é maior, então vamos calcular B2 primeiro. B2 vai ser μ0 vezes I, que é igual para os dois, né? Sobre 2π vezes R.
E o B1 vai ser μ0, I é o mesmo para os dois, sobre 2π, sobre aqui é R2, aqui é R1. R2 é 10 metros, né? Veja só, eu vou fazer B como B2 menos B1, né? Só que eu vou fazer uma jogada aqui, tá? Esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá certo? Então eu vou colocar ele em evidência. Tá? Então eu vou colocar μ0 vezes I sobre 2π em evidência. Então aqui vai ficar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, tá? Beleza? Pronto, agora vamos substituir os valores. B vai ser μ0, 4 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 100 amperes, sobre 4π, né? Desculpa, 4π. Sobre 2π, e essa conta aqui, 1 sobre 10 menos 1 sobre 11. Tá? Então, π corta com π, 4 corta com 2, sobra 2 em cima, 2 vezes 100 dá 200, então B vai ficar igual a 200 vezes 10 a menos 7. Aqui eu boto o mínimo é 11, 11 dividido por 10 dá 1,1, vezes 1 vai dar 1,1. Então, menos 11 dividido por 11 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, beleza, então nós temos B vai ficar igual a 200 vezes 10 a menos 7, vai ficar 2 vezes 10 a menos 5. E aqui vai ficar... Odeio fazer esse tipo de conta. 1,1 menos 1 vai dar 0,1, dividido por 11. Aqui é 10 a menos 1, então B vai ficar igual a 2 vezes 10 a menos 5 com menos 1 dá menos 6, dividido por 11, foi a resposta dele, Tesla. Deixa eu ver aqui. Ele não fez a conta não, tá? Realmente, gente, eu não vou cobrar isso na prova de vocês fazerem esse tipo de conta não, 2 dividido por 11. Eu não vou cobrar isso, eu não estou testando matemática, tá? Eu estou testando física, beleza, gente? Então, terminou? Não, ainda falta o 6, né? Eu vou abrir o espaço aqui, no 6, vou abrir um espaço aqui para resolver o 6, tá? Falta só resolver o 6. Então, vou abrir um espaço aqui. Beleza? Para resolver o 6. Ele diz o seguinte, na figura, representa dois fios bastante longos, 1 e 2. Bem, se você está vendo uma bolinha aqui, é porque esses fios ou está entrando ou está saindo do plano, né? Porque o fio não é redondinho assim, não. Perpendiculares ao plano, percorridos por uma corrente I1 e I2. Então ele não fala. Essa questão é legal. Ele não fala, tá? Mas ele diz o seguinte, olha, o que é que acontece se eu tiver a mesma corrente? No ponto P, você vai ter, ele diz o seguinte, a condição para que o campo magnético resultante seja zero, para que seja zero, um tem que estar entrando, outro tem que estar saindo, né? Porque o ponto P, pela regra da mão direita, está aqui, um vai ter que estar entrando, não, aliás, desculpa, um vai ter, a corrente vai ter que estar entrando, porque aí vai fazer o vetor para baixo, e a outra vai ter que estar saindo. Como eles são, como é nulo, vai ser zero, né? A soma. Então é bastante interessante essa questão. Então você tem um fio, como
esse fio, um vai estar entrando, outro está saindo, tá? Então não importa pra gente quem é que está entrando e quem está saindo, tá? Só importa que lá seja zero no final das contas, tá? Então você tem aqui a distância de D e D, então tem 2D no ponto P. Devido à corrente 1, como eu joguei para que 1 está saindo, 1 vai estar para cima. Então o B1 vai estar para cima. Mas vai ter que ser igual a B2, concorda? B2 vai estar para baixo, porque pela regra da mão direita, B2 vai estar para baixo. Essas correntes, eu sei que um tinha que estar entrando, outro tinha que estar saindo. Então foi arbitrário, tá? Eu não preciso. O contrário também daria certo se B2 fosse para cima e B1 para baixo, porque a soma vetorial tinha que ser zero. Então, como é que você calcula B1? B1 você calcula como μ0 e 1 sobre 2π R1. Como é que você calcula B2? B2 você calcula como μ0 e 2π sobre R2. μ0, 2π, R2, tudo é valores que foram, de certa forma, dados aqui, né? Então, e a gente sabe que B1 tem que ser igual a B2. Então, μ0 em módulo, né? Em módulo, né? μ0 e 1 sobre 2π vezes R1 vai ser a distância daqui para cá, vai ser 2D. Tem que ser igual a μ0 e 2 sobre 2π e a distância daqui para cá vai ser somente D. Então 2π eu posso cortar com 2π, μ0 eu posso cortar com μ0, D eu posso cortar com D, tá? Então eu tenho que I1 é igual a 2 e 2. Isso é óbvio, né? Se I1 está mais longe, a corrente tem que ser maior para que o campo seja o mesmo de um cara que está mais próximo, né? O I2 está mais próximo. Se tivesse a mesma corrente que I1, o I2 ganhava, né? O I1 está mais longe. Então, a resposta é a letra B de bola, né? Deixa eu ver se bateu com a do livro. A resposta é a letra B de bola, questão 6. E tá certíssimo. É a letra B de bola. Beleza, gente. Então, tá aí resolvido até a questão 6, tá? Para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente abre uma live para tirar a sua dúvida, beleza? E lembrando que as lives são sempre gravadas e são sempre postas à disposição de quem não tirou dúvida. Mas, em geral, você tirar uma foto, pode ser questão que não seja do livro, tá? Você pode botar a questão do assunto que esteja fora do livro, tá bom? Bom, então estou à disposição de vocês, sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode entrar em contato comigo qualquer hora. O melhor é na sexta-feira, mas se não puder na sexta, entra no sábado, entra no domingo, não tem problema nenhum não, beleza? Então valeu, gente, até. Eu vou resolvendo as outras questões, mas não vou botar no mesmo vídeo não, porque senão vai ficar um vídeo de 300 quilômetros. Então, e você deve colocar, entrar apenas na que você tem dúvida, né? Aí, por isso que eu estou fazendo vários vídeos. Falou.